Honrar a nós mesmos, amar os nossos corpos é uma fase avançada na construção de uma autoestima saudável. Eu percebi que a vida inteira eu tentei ser quem as pessoas queriam que eu fosse, quem minha mãe queria que eu fosse, quem meu pai queria que eu fosse, meu marido, minha filha, quem as pessoas queriam que eu fosse. Eu estava sendo moldada pelo meu ambiente, pelas pessoas. No vídeo anterior, no episódio 2 da nossa série O Despertar da Sua Melhor Versão, eu comentei com vocês sobre a questão da autoestima, que é uma das questões aí que podem estar travando a sua vida e você não sabe, porque você tem uma visão errada do que é autoestima. E eu tinha prometido pra vocês que eu ia contar pra vocês como que foi no episódio 1, como que foi o meu processo de descoberta de propósito de vida e o quanto que isso impactou também na minha autoestima. Então, como prometido, estou trazendo esse vídeo aqui para que vocês entendam melhor e esse vídeo possa te trazer uma clareza para que você também encontre o seu propósito e eleve a sua autoestima para manter ela equilibrada no seu dia a dia. Desde pequena eu sempre tive uma visão distorcida da minha imagem. Eu sempre usei óculos, aparelho, eu era magrinha e muito tímida, muito introvertida. Então todo esse conjunto de coisas me fazia ser uma pessoa esquisita e eu me comportava de uma forma esquisita. Devido também aos traumas que eu passei, experiências ruins na vida, então tudo aquilo foi me moldando. E por conta disso, obviamente, eu sofri bullying na escola, nos meus amigos na rua. Então eu sempre tive um complexo de inferioridade, eu tinha muito problema com autoestima e isso sempre me afetou de uma maneira muito forte. Eu lembro que o meu sonho era ser modelo e eu olhava aquelas modelos nos desfiles Miss Brasil e eu ficava sonhando. Tem até um vídeo aqui que eu contei sobre isso. Eu lembro de um dia que eu tava no banheiro da casa dos meus pais e eu tava com uma revista, aquelas revistas de adolescente. E tinha uma moça linda, que ela era morena, cabelo liso e olho verde, branquinha assim. Aquela mulher que todo mundo olha e acha linda. E eu olhava assim pra ela, me olhava no espelho e eu falava assim, ah meu Deus, como eu queria ser bonita desse jeito, bonita a ponto de todo mundo olhar pra mim e me achar linda. E eu olhava pra ela e eu pensava, nossa, mas pra ser desse jeito eu preciso nascer de novo. Mas se eu fosse nascer de novo, eu gostaria de nascer assim. Isso foi algo muito marcante na minha vida. E aí, com o tempo, eu tirei o óculos, tirei o aparelho, meu cabelo foi ficando mais bonito, fui ganhando mais corpo, enfim. Eu virei, como dizia um amigo meu na época que eu era um patinho feio, o patinho feio virou um cisne. E aí, de repente, eu estava super bem, né? Me achava bonita, me olhava no espelho, eu gostava daquilo que eu via, as pessoas, os meninos, tudo assim, querendo, né, me conhecer e tudo mais. Mas aí, de repente, eu comecei a ter muito problema com as meninas, né? De aquela questão de rivalidade. Enfim, qual foi a mensagem que eu recebi aí? Bom, eu não posso ser feia, porque se eu sou feia, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eu também não posso ser bonita, porque se eu sou bonita, eu não tenho amigas. Os meninos só têm interesse em me usar. Então, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Então, por aí você já consegue enxergar como que era a minha autoestima e como que eu tinha uma visão distorcida de mim mesma. E aí, falando da questão de propósito de vida, eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei muito de ver transformações, sabe? Esses programas de transformação que pega a mulher lá que tá com a autoestima lá embaixo e transforma ela num mulherão e de repente a autoestima dela vai lá em cima, enfim. Aquilo que tá bom pode melhorar, aquilo que não tá bom a gente faz ficar. Eu sempre gostei muito desses programas. Então, em meados aí dos meus 19 anos de idade, 18 a 19, acho que uns 19, eu comecei a fazer curso de consultoria de imagem, porque consultoria de imagem envolve esse trabalho de transformação, de você pegar e lapidar aquela mulher. Só que eu estudei isso por um tempo, mas depois eu abandonei porque moda, roupas, assim, essa questão de você estar de olho sempre na moda e saber tudo sobre essas coisas assim de moda nunca foi muito meu forte. Eu não sou muito ligada, eu sou bem prática, gosto de observar as tendências e tal, mas não sou dessa parte de moda.
não é um mundo que me encanta, que me agrada. Então eu ficava meio assim perdida, mas como eu vou ser uma consultora de imagem que não entende de moda, que não vai atrás dessas coisas? Então eu abandonei, e aí fui viver a minha vida, me converti e me entreguei totalmente nessa parte espiritual, né? Então comecei aí os meus ministérios, enfim, e investi só nessa área da minha vida. Minha vida profissional ficou para trás. Aí vim pro YouTube, eu sempre fui da internet, de blog e tal, mas aí eu vim pro YouTube, aí o YouTube começou a crescer e aí eu me achei nessa parte de falar sobre relacionamento, tempo de espera. Só que chegou um determinado ponto que isso já não tava, sabe, me satisfazendo, eu não tava mais feliz com isso. E eu vi que o canal começou a diminuir as visualizações nos vídeos, o pessoal começou a me abandonar aí. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Onde eu tô errando? O que eu preciso fazer aqui? E aí foi que eu vi que Deus colocou assim no meu coração que as pessoas estão desanimadas porque elas precisam cuidar da autoestima delas. Elas precisam cuidar do desenvolvimento pessoal, investir no desenvolvimento pessoal. E elas não estão fazendo isso. Elas estão focando no resultado, mas não olham para o processo, não vivem o processo. E aí eu comecei a focar mais nessa parte. Só que eu não tinha muita autoridade para falar porque eu não era profissional dessa área. Mas eu sempre estudei muito essa área, comportamento humano, neurociências, o cérebro humano. Eu sempre estudei muito, então eu sempre trazia algo desse tipo para vocês. Mas aí, orando, e nesse meio tempo tal, apareceu uma oportunidade. De repente, eu estava fazendo curso de psicanálise, comecei a fazer cursos nessa área. Agora eu tô fazendo vários cursos sobre essa parte de saúde mental. E então, de repente, me tornei terapeuta, psicanalista, que ainda estou em formação, mas não é o diploma que garante, né, que intitula o psicanalista, mas agora sim eu tenho mais autoridade para falar sobre esse assunto porque eu estou estudando e eu estudo muito, vocês não fazem ideia. Mas ainda assim, eu estava assim perdida, eu estava assim sem saber, mas eu vou ser terapeuta, psicanalista, eu vou atender clinicamente as pessoas, eu não vou, o que eu vou fazer? E aí a minha comunicação lá no Instagram tava perdida, porque eu tava indo para um lado, e aí eu tava assim, sem saber, e eu vi aqui assim, eu recebo muitas visitas no Instagram, tenho um alcance muito grande, mas poucas pessoas ficam, tipo assim, de 1000 pessoas que visitam meu Instagram, uma se inscreve, uma começa a me seguir. Então eu falei, não, o meu conteúdo é bom, eu não tenho dúvidas disso, porque eu ralo muito pra fazer isso aqui. E por que as pessoas não estão ficando? Não é porque elas não têm interesse nesse assunto, alguma coisa que tá errada. E aí, pensando, analisando as coisas, fazendo uma alteraçãozinha aqui, outra ali, eu percebi que a minha comunicação não estava correta, não estava adequada com quem eu sou. E aí eu comecei a observar um pouco mais, eu comecei a trabalhar essa parte, eu fui atrás de descobrir algumas coisas para melhorar a minha comunicação, descobri exatamente sobre o que eu queria falar aí no Instagram, mas de uma forma mais clara, porque para mim estava claro, mas para as pessoas não está claro ainda sobre o que eu falo. Eu comecei a trabalhar mais nisso. Aí essa parte de branding, de marketing digital, eu fui melhorando, fui fazendo umas mudanças e pronto. Uma coisa que um falou aqui, uma coisa que o outro falou ali, já me abriu a mente. Eu falei assim, poxa, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí, de repente, eu vi que o meu trabalho maior é autoestima. Meu foco agora é autoestima, é trabalhar essa questão da autoestima. É algo assim que é o meu propósito de vida. Porque quando eu tinha interesse lá em falar sobre, em fazer consultoria de imagem, na verdade eu queria, não era a imagem externa da pessoa que eu queria trabalhar, era a imagem interna, mas o externo é só um reflexo, e aí vocês vão entender o porquê da minha mudança também de visual. E aí eu entendi que então esse é o foco, né? Meu tema principal agora vai ser autoestima, não é relacionamento. Todas as pessoas acham que eu falo sobre relacionamento. Gente, eu falo sobre relacionamento, mas não é o meu tema principal, não me taxem assim. Mas eu entendo que eu estava me comunicando de uma forma errada e não estava deixando isso claro para as pessoas. Então agora vai um tempo até as pessoas entenderem. Nesse momento eu descobri meu propósito de vida. Meu propósito de vida é
despertar essa melhor versão nas pessoas, né? Especificamente, né, falando nas mulheres, né? O meu foco é nas mulheres, mas os homens também conseguem, né, ser alcançados aí. Mas o que eu gosto realmente é isso, é pegar aquela mulher que ela olha assim, ela se acha feia e eu olho pra ela e falo assim, nossa, mas você tem tanto potencial. É só fazer isso, um ajuste aqui, o outro ali. Claro, primeiramente começando por dentro, depois por fora, ou por fora e depois por dentro, ou por fora e por dentro junto, não importa, mas isso é um trabalho individual com cada uma. Mas eu entendi que esse é o meu propósito de vida, é isso que eu gosto de fazer. E isso, consequentemente, vai refletir num relacionamento saudável lá na frente. Então, sim, continuo falando sobre relacionamento, mas antes de você chegar no relacionamento, você precisa ter um relacionamento com você mesma, um relacionamento saudável com você mesma, para depois ter com uma outra pessoa. E aí tá, descobri o meu propósito de vida, já alinhei a minha comunicação e estou fazendo as mudanças. Mas aí, de repente, eu me olhei assim, eu tava editando uns vídeos, tirei umas fotos e eu tava olhando e falei, nossa, isso aqui tá acabando com a minha autoestima. Eu tô editando o vídeo, tô me olhando e tá acabando com a minha autoestima. Eu não tô me sentindo bem. E aí eu comecei a olhar para outro ponto. A minha comunicação, a minha essência, o que eu tô exalando para as pessoas, o que eu tô comunicando para as pessoas sobre mim mesma, qual a imagem que eu tô passando. Aí eu quero fazer um teste aqui com vocês. Me contem aqui qual é a imagem que vocês têm sobre mim. Se vocês fossem falar para alguém, Mariana, sabe, aquela... Qual a visão que vocês teriam? O que vocês falariam de mim? A Mariana, aquela que... Quem sou eu? Quem é a Mariana? Me falem aqui, sei lá, as principais características, a visão que vocês têm de mim. E aí depois vocês vão ver se bate com o que realmente eu sou. E aí eu parei pra observar, eu vi que assim, nem a minha mãe, meus pais, nem meu próprio marido me conhecem de verdade. Sabe, o meu estilo, quem eu realmente sou, a minha essência, não me conhecem. Mas eu sei que isso é porque eu não deixo essa essência exalar. Eu não externalizo isso. E por quê? Aí a gente vai entrar num ponto que você vai se identificar muito e que é muito perigoso, então preste atenção. Eu percebi que a vida inteira eu tentei ser quem as pessoas queriam que eu fosse, quem minha mãe queria que eu fosse, quem meu pai queria que eu fosse, meu marido, minha filha, quem as pessoas queriam que eu fosse. Eu estava sendo moldada pelo meu ambiente, pelas pessoas, e a gente vai falar desse pilar do ambiente no próximo episódio da nossa série Despertar da Sua Melhor Versão. Então não perde esse conteúdo. Na segunda-feira às 8h30 eu tenho um encontro marcado com você aqui. Mas eu estava sendo moldada pelo meu ambiente. Então onde eu ia, você quer que eu seja o quê? Fofinha? Então eu vou ser fofinha. Você quer que eu seja dura? Vou tentar ser dura. Você quer que eu seja legal? Vou ser legal. Então, assim, né, eu tava sendo moldada pelas pessoas e pelo ambiente. Nessa de tentar agradar os outros, de não desagradar, eu me anulava. E se eu me anulava, eu abafava a minha essência. Então, nunca que as pessoas iam me conhecer de verdade, porque eu não mostrava, não mostro quem eu realmente sou. Agora eu entendi isso, estou consertando esse parafusinho. Então eu estou trabalhando nessa questão para que eu mostre para as pessoas quem eu realmente sou, qual é a minha verdadeira essência. E isso envolve muitas coisas, até na aparência, na forma como a gente se veste. Essa questão da aparência, eu fiz até um teste com o meu marido, Bruno. Mostrei 2 fotos para ele e falei assim, dessas 2 fotos aqui, qual que você acha que é o meu estilo que eu gosto? Ele mostrou que é a imagem que todo mundo tem de mim e que eu não gosto, não sou eu. É a imagem que as pessoas têm de mim, mas não é a imagem que eu sou. E eu falei pra ele, não, eu sou essa aqui, eu gosto mais desse tipo de estilo de roupa aqui. É assim que eu quero me vestir, mas eu não me visto. E às vezes por preguiça também, tá? Porque se arrumar, se vestir bem dá trabalho. Tanto é que eu tô num propósito aí, no mês inteiro de abril, todo dia me arrumando. Hoje é dia 22, tô gravando esse vídeo. E até agora eu falei um dia, mas não foi porque eu não quis, eu não tava com vontade, porque quem me acompanha e tá me acompanhando sabe, os últimos dias têm sido bem intensos. E eu passei aí por umas poucas e boas ultimamente, o meu gatinho quebrou a pata, fez cirurgia, enfim. Foi um dia que eu tava assim, realmente acabada, eu tinha passado muito mal no dia anterior.
por conta dessa preocupação, essa tensão toda. E aí isso afetou demais o meu corpo. Eu não conseguia levantar do sofá, eu tava muito cansada, assim, muito exausta, eu não consegui fazer nada naquele dia. Eu falei assim, como que eu vou me arrumar? Não tô conseguindo, não tenho força. E aí foi um dia assim que eu priorizei o autocuidado, não a minha aparência que ia refletir na minha autoestima, né? Mas eu priorizei o autocuidado, que também reflete na autoestima. Então, assim, eu não me arrumei, mas eu me cuidei, eu cuidei mais do meu corpo. E aí você tem que fazer esse equilíbrio para você ter, né, uma vida mais leve e equilibrada. Mas aí, de repente, eu olhei e comecei a enxergar isso, que as pessoas têm uma imagem totalmente contrária do que eu sou, e eu não estava mostrando isso. E aí eu falei, não, chega. Eu não quero mais viver essa vida de uma Mariana que só quer agradar as pessoas, que quer ser legal, que quer ser amiga de todo mundo. Eu preciso ser quem eu realmente sou. E eu achava que eu era, mas de repente eu percebi que não era. Eu achava que em um determinado momento da minha vida, lá pelos 20 anos, eu tinha vivido essa transformação. Mas ela tinha sido só um processo, um início do processo. Só que durante esse caminho, dos 20 para os 30, eu continuei cometendo o mesmo erro. Eu tive a oportunidade de mudar, mas eu continuei sendo moldada pelas pessoas e pelo meu ambiente. Mas eu dei um basta nisso e comecei uma mudança. Comecei uma revolução na minha vida. E a partir de agora vocês vão ver toda essa transformação, essa mudança, porque vai ser nítido, está sendo nítido. Então qualquer coisa que vocês olharem e falarem assim, nossa, não é mais a Mariana. Exatamente, não é mais aquela Mariana, porque eu sou essa Mariana que vocês estão vendo aqui, na comunicação, no comportamento, na imagem, em tudo. E eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, eu sinto muito. Vocês estão livres para acompanharem outras pessoas com quem vocês se identificam mais. Mas se vocês gostarem, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui na minha vida. E aí, começou essa mudança interna dentro de mim, como eu falei no vídeo anterior, ou nesse vídeo, não lembro. Mas a minha autoestima, ela por dentro está fortalecida. Esse processo de fortalecer a minha autoestima, eu já comecei há uns 2 anos mais ou menos. E o que eu mais percebi, eu me tornei uma pessoa mais autoconfiante, mais confiante. Então antes eu tinha muita insegurança, eu me preocupava muito em agradar os outros e aquilo acabava comigo. E aí conforme eu fui percebendo e trabalhando isso, eu fui dando pequenos passos e de repente eu vi que, nossa, eu tô conseguindo falar mais nãos. Eu tô conseguindo falar a minha opinião, eu tô conseguindo me mostrar quem eu sou realmente. Olha, naquele momento eu não tentei agradar aquela pessoa, eu falei o que me agrada. Eu dei a minha opinião, eu discordei daquela pessoa. Esses pequenos detalhes, pontos que a gente não vê na caminhada é o que vai refletindo no dia a dia. A longo prazo você vai ver que de repente você é uma pessoa diferente, mas porque você começou uma transformação ali lá atrás. E é isso que importa, a mudança não vai ser da noite pro dia, é um processo. Eu tô há 2 anos nesse processo e a primeira coisa que eu percebi que mudou nessa questão da autoestima é a minha autoconfiança. Aumentou demais. Hoje eu me sinto muito mais autoconfiante nos lugares que antes eu iria, por exemplo, eu me sentiria assim, o cocô do cavalo do bandido. Hoje eu vou de cabeça erguida, sem o coração tá disparado e eu me sinto confortável, eu me sinto bem, eu me sinto diferente de como eu me sentia antes. Eu, de repente, olhei pra mim e vi que não tava legal, meu cabelo, por exemplo, não estava me valorizando, então eu falei, então se isso tá acabando com a minha autoestima, então vamos mudar? E aí eu fui atrás dessa mudança, coloquei em prática e já dei um primeiro passo para que essa melhor versão ela venha para fora, ela seja exalada e as pessoas possam conhecer a minha verdadeira essência. Então o que eu quero te falar? Muitas vezes você se sente perdido, perdida, porque você não é quem você realmente é de verdade, você não mostra isso para as pessoas, você sempre suas escolhas, as suas atitudes, os seus comportamentos são moldados pelo ambiente que você vive, pelas pessoas. Você está sempre tentando agradar as pessoas, você está sempre se anulando por causa das pessoas. E quando você se anula, quando você se compara com as outras pessoas,
você perde a sua essência. Você deixa de ser quem você realmente é e dá lugar a um impostor, uma pessoa que não é você. Tá na hora de mudar isso. E se você quer viver também essa transformação, então continua me acompanhando aqui. Assiste os vídeos dessa série que eu tô postando, Despertar da Sua Melhor Versão, porque vai te ajudar muito, eu te garanto. Eu tô te dando os 3 pilares que podem estar travando a sua vida, que podem estar em desequilíbrio aí na sua vida e que pode ser o causador de todo problema. Se você não aproveitar essa oportunidade, eu sinto muito, mas você vai continuar sendo essa pessoa que você é, que só se vê como um fracassado, uma pessoa que não tem sucesso, que não prospera, que tá com a vida travada. Você precisa se movimentar, não importa o que aconteça na sua vida. Cabe a você pegar o controle da sua vida e seguir adiante e fazer alguma coisa para que a sua realidade mude. Que Deus abençoe vocês e te encontro aqui no episódio 3 dessa série, na segunda-feira, às 8h30.